Estamos de volta ao vivo diretamente do Parque de Exposições na 39ª Expo Montes. Esse é Orientando Direito. Estou aqui com a professora Alessandra. Professora, agora a senhora vai responder só perguntas do Facebook. Nós agradecemos você, telespectador, que nos envia. Olha, a Maria de Lourdes pergunta: professora, as leis são brandas e por isso as pessoas fazem o que fazem? As leis são brandas. É engraçado que isso é uma das coisas que mais questionamos nas aulas do direito. As leis existem, elas foram criadas. O problema é que muitas vezes elas não são aplicadas como elas deveriam acontecer. Vamos dar um exemplo de lei branda. Por exemplo, existe uma lei que dá o direito do preso em caso de velório, de perda de um parente muito próximo, em datas comemorativas, de sair da prisão. É um direito adquirido, é uma lei. Aí você vira para mim e fala: esse preso, ele saiu e ele cometeu outros crimes, então está errado a lei. É a lei que está errada ou é a pessoa que não está sabendo utilizar essa lei? Ou até mesmo as pessoas que colocam essa lei em prática, elas estão fazendo com que essas leis sejam seguidas de maneira correta? Professora, mais uma pergunta aqui do Facebook. Quem pergunta é o Peninha Júnior. E ele fala: professor, o que mudou em Montes Claros? Por exemplo, está havendo ou houve a ocupação da Câmara. Isso é um reflexo? Isso é um reflexo onde as pessoas se sentem incomodadas com a situação que existe e elas buscam uma mudança, elas buscam uma melhora. Aí eu só retomo a seguinte situação: nós temos que só ter o cuidado, o meu objetivo a ser alcançado é qual? A minha preocupação não é o movimento, mas são as pessoas que vão utilizar esses movimentos de maneira inadequada. Mas a ocupação da Câmara é a partir do momento que as pessoas estão incomodadas com a forma como estão sendo conduzido o sistema. Agora eu vou citar o Wesley Cardoso, ele que faz o sexto período de Direito lá da FUNORTE. O Wesley, ele é contra o movimento dos 20 centavos. Ele fala que, por exemplo, já que nós temos uma Constituição, e o professor Givago vai falar sobre ela, nós deveríamos então seguir o devido processo legal, que é o quê? Que é lá mandar carta para o presidente da República, que é procurar as vias legais e não o que foi feito, que é somente ir para a rua, quebrar o que achar na frente, depredar o patrimônio particular e não ter objetivo, ou tem objetivo, ou é reflexo também dessa participação popular, essa depredação. Bom, Wesley, a questão é o seguinte: eu entendo sua colocação e respeito. Agora, se não houver uma movimentação para que o governo perceba que as pessoas não estão mais aceitando e ficando acomodados diante da situação, vai haver mudança. Igual eu falei no início, nada muda se você não muda. Se você trabalha num lugar, se você não almeja crescer nesse lugar e você não demonstra isso, você vai ficar onde você está a vida inteira. Esse movimento é importante nesse sentido. Reflita sobre isso. Se não ocorresse esse movimento, e aí? A violência é uma coisa que me preocupa demais. Por quê? Porque é crescente, jovens, a cada dia eles buscam mais e mais as drogas. O que está faltando na nossa sociedade? Onde precisa ser investido? Só na escola? Só na educação básica? Ou nós voltamos à educação informal mediada pela família? E a família? Como que fica nessa história? Então, assim, é necessário um movimento. A gente tem que pensar assim: e sou extremamente contra qualquer tipo de violência, até mesmo bate-boca. É respeito. É a partir do momento, o silêncio é uma forma de movimentar. Porque nós nos reunimos e o silêncio, ele passa a ser uma prece porque estamos nos incomodados com algo. Professor, infelizmente o tempo é curto e essa é a última pergunta. O Daniel Ataíde, ele pergunta: ainda que diante de diversas reivindicações populares, é possível definirmos um único objetivo? E será que tais reivindicações pacíficas, legais, são necessárias e elas podem ser alcançadas? Elas são necessárias, elas podem ser alcançadas
Mas vai depender de quem? Do próprio governo. A partir do momento que o governo ele se sente incomodado por quê? Peraí, minha população ela pensa, essa pessoa que vai para a rua, que manifesta, são eleitores. Existe um ciclo vicioso de corrupção no Brasil e no mundo, sim. Então, onde nós vamos mudar? É na educação. É somente através da educação. Platão, na Grécia Antiga, quando ele colocava a posição dele diante da política, ele falava que nós deveríamos ter ou um filósofo rei ou um rei filósofo. E essa formação seria na infância, pela educação, aproximadamente a 470 a.C. E hoje, quantos séculos depois, nós ainda buscamos essa educação, nós buscamos por direito, por igualdade. Nós estamos lutando por isso e esses movimentos, eles vão dar sim. É a pimentinha que falta, ou a semente, para a partir do momento ela germine e germine em coisas boas. Que essa semente que foi plantada por esse movimento, ela venha dar frutos bons, que é uma mudança para a nossa sociedade. Professora Alessandra, foi um prazer te receber aqui no programa Orientando Direito. Prazer foi meu. Infelizmente o tempo é muito curto, né? Mas é isso. Gente, nós agradecemos também a participação de vocês aqui nesse primeiro bloco. Nós vamos para um intervalo comercial e já o professor Gisvago vai falar um pouco sobre a Constituição, referendo, plebiscito. Daqui a pouco a gente